Bom, Paraxá Matot e Paraxá Macê. São duas porções, tá? Que o Eterno concedeu nessa semana, tá bom? Essa semana que passou de ontem teve duas porções. Paraxá Matot significa tribos, Paraxá Macê significa ofertas, dízimo, comprometimento com o Criador. Livro de Números, capítulo 30. A gente tem aqui um Tikkun Haklari acerca dos votos, 16 passos. Nós temos também 54 passuques, capítulo 31. Ele fala da vitória sobre os altivos, né? As pessoas medianitas, homens grandes, altos, que havia lá em Israel, que morava perto de Moabe, né? Na região de Moabitas ali. Esse capítulo 31, ele tem 54 passuques, versículos. Cada um representa as 54 porções da Torá, tá bom? O passuque 42 e 43 é a raiz dessa porção, que fala da metade que era dos filhos de Israel, que Moisés separara da que era dos homens que pelejaram. 43, ora, a metade que coube a congregação foi das ovelhas 337.500. Tá? Então, o capítulo 31 de Números fala de 54 versículos, que é uma equidade das 54 porções da Torá durante um ano, tá bom? O 32 aqui está falando de 2,5 tribos que desejam habitar na Transjordânia, tem um total de 42 versículos, né? E o 33 aqui já é uma outra Paraxá, que é a Paraxá Macê. O 33 vai falar dos acampamentos que Israel tinha desde o Egito. Ok? Ele tem 56 versículos. Tá bom? Tem 56 versículos. Ele representa o profeta que fala do Shabat no capítulo 56. Tá bom? O 34 vai falar das fronteiras. Ele tem 29 versículos. É falado de fronteiras, é falado da distribuição das terras, das heranças, tá bom? 29. O capítulo 35 vai falar de algo que a gente tem visto muito aqui no Brasil, as cidades de refúgio. Essas cidades Moisés determinou que tivesse. A gente sabe que elas existem hoje atualmente, tá? E além delas, irmão Valdo e irmã Marli, irmã Eunice, existe também no versículo 9 em diante, 6 cidades de refúgio para os homicidas. Olha aí, são 34 versículos. Por que o Eterno pediu para que tivesse as cidades de refúgio para os leviins, né? Os levitas não estivessem junto às outras 12 tribos. Por quê, hein? A gente vai entender isso, tá? E por que o Eterno também decidiu ter 6 cidades de refúgio de pessoas que morrem, que matam outras pessoas, não pode estar junto de nós, né? Matadores, né? Esse tipo de pessoas que matam um ou outro, eles têm que ir para sair uma das 6 cidades de refúgio, né? Nós vamos tratar disso também, tá bom? E no final, que é com chave de ouro, né? A herança das mulheres, no capítulo 36. Que coisa, né? Cada capítulo, irmã Eunice e irmã Marli, representa um mês do ano, né? E tem 13, né? Representando a 13ª aqui, que é o mês da colheita, quando o ano é bissexto. Então, olha só que coisa, como o Eterno é o dono da inteligência, hein? Ele deu a herança das mulheres e, ao mesmo tempo, é uma correção de cada mês da nossa vida, para que
essa mulher tem essa herança. Nós vamos tratar disso também, tá bom? Isso é todo o livro de Números, tá? Parashá Matot, Parashá Macê, esta aqui do 36, 33, 34, 35, 36 é a Parashá Macê, a Parashá do dízimo, a Parashá da aposentadoria, a Parashá que tudo que eu plantar eu vou colher, né, irmão Val? A Parashá que eu tenho que ser uma pessoa caprichosa, organizada, para que essa mulher que tem em mim possa receber uma herança boa, né, irmão Val? Não uma herança má, mas uma herança formidável, de sossego, de shalom, de paz, né? Prosperidade, nós vamos tratar disso, tá bom? Vamos então entrar no capítulo 30, retornando, que a gente vai falar nos autos hoje, tá bom? Nós não vamos comentar essas duas porções, elas são muito grandes, versículo a versículo, senão a gente ia sair daqui amanhã à noite. Então nós vamos tratar hoje numa forma de gematria, tá? A gente vai somar matot em hebraico, vou fazer aqui rápido para vocês entenderem, tá bom? E a gente fala dentro da gematria que é mais rápido, depois a gente fala desse menino da Parashá Macê, tá bom? É rápido, não vai demorar nada, tá bom? É algo que fica fácil para a gente compreender, porque nós temos a ceia também. Nós temos a ceia, e a ceia é formidável também. A gente precisa dar atenção à ceia de uma forma calma, não correndo, né? Porque o Eterno está ali na mesa e a gente não pode fazer nada correndo. Principalmente a ceia, né? Muito bem. Nós vamos falar de matote, palavra matote, porque aí a gente vai na raiz e há uma compreensão, tá? Vou botar em português, tá? Não vou botar em hebraico, porque muitos não entendem e também não há necessidade. Esse M aqui, o valor numérico é 40, tá bom? Isso aqui em hebraico é uma vogal, não é isso? Letra A, né? Uma vogal também, não é isso? Lá no Oriente Médio, lá nos chamais também, ela não tem equivalência com as consoantes. Se fosse hebraico, ela estaria aqui embaixo, tá? Se fosse. Mas tem em português só para ter uma compreensão. Esse aqui é a última letra em hebraico. Bom? É o Tav. O numérico 400. Mais um Tav aqui. 400. Nós vamos somar para a gente entender. 0 mais 0 mais 0 mais 0 mais 0 dá quanto, irmão Marli? Tem 5 zeros ali. Quanto que dá 5 mais... Um 0 mais 4 zeros? Vai dar 0. É igual a 0. Esse com esse dá quanto? 8. E esse? 12. Então a gente sabe que essa porção aqui, ela tem 120 o seu determinismo dela. Agora vamos somar esse com esse. É igual a quanto? 3. Muito bem. Agora nós vamos abrir a Bíblia em Salmo 120, fazendo favor, e depois Salmo 3, tá? Salmo 120. Depois do 119, né? Salmo 120, que diz assim: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora.
que te será dado ou que te será acrescentado, língua enganadora? Flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Mesaque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Vou repetir. Na minha angústia, clamei ao Senhor e Ele me ouviu. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos e da língua enganadora. Que te será dado ou que te será acrescentado? Língua enganadora, flechas agudas do valente, com brasas vivas de zimbro. Ai de mim, que peregrino em Mesaque e habito entre as tendas de Quedar. Há muito que eu habito com aqueles que odeiam a paz. Eu sou pela paz, mas quando falo, eles são pela guerra. Até aqui. Muito bem, Salmo 3 agora. Salmo 3. A gente fez a gematria da palavra matot, tribos. E agora a gente vai para a raiz desse assunto, que é o Tehillim 3. Então, 3, oração ao Eterno no perigo. Que diz assim: Senhor, como se têm multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim, muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Eterno meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Vou repetir o 3. Senhor, como se tem multiplicado os meus adversários, muitos se levantam contra mim. Muitos são os que dizem de mim, não há socorro para ele em Deus. Mas tu, Senhor, és um escudo ao redor de mim, a minha glória e aquele que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamo ao Senhor, e ele do seu santo monte me responde. Eu me deito e durmo, acordo, pois o Senhor me sustenta. Não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao seu redor. Levanta-te, Senhor, salva-me, Eterno meu, pois tu feres no queixo todos os meus inimigos, quebra os dentes aos ímpios. A salvação vem do Senhor, sobre o teu povo seja a tua bênção. Então nós lemos o Salmo 120 e nós lemos o Salmo 3. O Eterno está falando da língua enganadora, das flechas agudas dos valentes, né? E falando que entre esse grupo não há paz, né? O Salmo 120 trata-se de que, ainda que esteja nas tendas de Quedar, não haja shalom. Parashá Matot, nós encontramos a raiz em 120 e no versículo 3 também de Tehillim, de Salmos. Parashá Matot são tribos, tá? Sabemos que em Israel há 13 tribos, são 12, né? E uma fica sempre de fora, que são os leviins. Os levitas não têm acesso direto com as demais. Por que, irmão Cláudio? Porque o Eterno colocou essa tribo numa visão externa do grupo de Israel. Mas por que o Eterno fez isso? Porque o Eterno é vigilante, né? O guarda de Israel não dormita, ele não dorme. O Eterno não pode afiar sua espada somente por um prisma. Quando ele afia dos dois lados. Então, além de haver a tribo de Judá e a tribo de Dan como responsável pelas leis maiores e menores,
o Eterno também colocou uma tribo em vigilância, amparando o seu nome e representando o teu nome fora do arraial. Ou seja, os leviins são responsáveis pelas outras 11 e as 12 tribos. Tá? Então o Eterno fez isso por quê, irmão Kraus? Para conservar a tua kadosh palavra. Porque se houver alguém que não esteja em comum acordo no sacerdócio, alguém ali vai corrigir. E se ali errar, o sacerdote corrige. Se o sacerdote errar, as tribos corrigem. Então foi esse zelo que o Eterno fez na Paraxá Matote, irmão Val. Essa Paraxá que contém aqui 2 capítulos de Números, falando de votos, falando da vitória dos medianitas e falando também das 2 tribos e meias que desejam habitar na Transjordânia também. Então, esse movimento do Eterno fez com que o Eterno trouxe o zelo, tá? Da língua enganadora que pode acontecer ali, como fala o Salmo 120, ainda que não houver paz, mas o Eterno vai obter a paz através da tribo de Levi, fora do arraial, tá bom? E também a questão do número 3, que deixa eu ver aqui, sobre no número 6, não tenho medo dos 10 milhares de pessoas que se puseram contra mim ao meu redor. E sobre os inimigos também, que ele fere ao queixo. Então, o Eterno colocou, irmão Valdo, nada mais, nada menos que os levitas tomando conta se houver desavença das 12 tribos. Olha que coisa, hein? Por isso que ele botou fora, né? Ele botou as cidades de refúgio para os levitas. Os levitas não moram junto com as 12 tribos. Que coisa, hein? Para vigiar que se todos errarem, o Eterno não perde para o diabo, né? Todos erraram ali, caem em tentação, mas eu tenho uma tribo que vai honrar o meu nome eternamente. Então o Eterno fez isso, colocou uma cidade de refúgio e separou, Baruch Hashem, ele separou também o levita em 2 partes, que são os levitas que é da tribo de... no momento aqui eu esqueci o nome do moço, que ele é zeloso pelos leviins, porque houve levitas também que foi para o mundo, né? Então ele separou essas cidades de refúgio para zelar o nome dele e zelar também o tabernáculo. Então nós hoje atualmente vivemos essa consciência, irmã Eunice. Nós vivemos essa consciência de zelar pelo Criador fora das tribos, fora de toda a logística, que representa o 3, da sociedade atual hoje. O Eterno coloca-se a tribo de Levi em especial, tá? Os coatitas, né? A tribo de Merari, para que a gente zele pela sua justiça. Observe-se que os leviins, irmãs, têm uma manifestação maior do que outras pessoas. Os cantores, por exemplo, eles têm um fósforo que energiza milhares de pessoas, não é verdade? Em shows, não é isso? Em manifestações, em igrejas também, que tem o poder de, através do louvor coral, de transformar pessoas, né? Várias músicas, CDs. Por que isso? O Eterno fez isso. Ele zela pela palavra dele fora do arraial, fora do grupo, agindo do lado externo da pessoa. O Eterno faz isso, tá bom? A cidade de refúgio. E em relação às 12 tribos que estavam ali no arraial, também eles zelam pelos leviins, ou seja,
são os dízimos de cada tribo que sustenta esses levitas. Então, os levitas têm uma porção de 120, conforme a gematria está dizendo aí no quadro, 120% de dízimo. Olha só que coisa. As tribos dão 10%. Ok. Mas 12 tribos dá 120% de dízimo aos levitas para eles se sustentarem. Porque eles não têm trabalho secular. Eles vivem recebendo a iniquidade do povo e das tribos 24 horas eternamente. Essa é a função do Levi. Então o levita ele é sustentado pelas 12 tribos. Olha só que coisa! Os leviins, naquela época e nos dias atuais, também em Israel e algumas congregações aqui do Brasil que tem esse tipo de visão levítica, tá bom? Então, os 120 Matote confirma. A gente faz isso. Por que eu comecei do final para o começo? Porque quem é de Torá tem que mostrar que não é você falando do coração. Isso já está escrito. Então eu tenho que ir no que está escrito, para mim não passar como mentiroso e uma pessoa que está falando coisa do sentimento. Nós fizemos a gematria, nós fomos a Salmos, nós fomos ali em Números, fizemos a gematria e a gente vai falar dessa porção Matote nos autos. Não preciso falar os versículos todos. Através dessas letras ali, a gente explica toda a porção, essas três T, esses dois T e esse M, tá bom? E o Aleph, observe-se que tem um Aleph aí embaixo, a primeira letra A, né? A A de Aleph. Aleph é o que? É inferior, irmão Kraus? Não, Aleph não é inferior. Aleph é uma consoante também. É mesmo, irmão Kraus? Sim. Ela tem o valor de número 1. Mas como ela está no lado feminino, por isso ela ficou abaixo da consoante M de Maria. Entende-se? Mas na verdade é uma revelação oculta do Eterno que está logo no início da porção. Tá? Ela representa o mundo vindouro, esse A aí, tá bom? A letra A representa o mundo vindouro. Se eu acrescentar ela, eu vou para o Salmo 120.